Oi, tudo bem? Começar a aula um pouquinho diferente um pouco hoje, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Não vou mudar muito, né? Eu mudei só o fala, galera, tudo bem? Aqui quem fala de novo é o Paulo, professor de História de vocês aqui da Reforce. Né? Vamos para mais uma aulinha de História Geral, Antiguidade Clássica, nossa parte 4, ainda na semana 4, nossa aula 8. Bora que bora terminar com essa semaninha. Bom, agora a gente vai mudar um pouco o nosso tópico, a gente vai falar de Roma. Roma, mais especificamente o período monárquico, né? A monarquia romana ela vai, né, se estender por um período gigantesco de tempo, que é do século 7 a.C. ao sexto, né? É um século. Mas até o final do sexto, que é até 509 a.C. Belezinha, pessoal? Bom, as características principais da monarquia romana. Vamos começar pelo mito fundador de Roma. O mito fundador de Roma vem com Rômulo e Remo, né? Ele é contado na Enéida, assim como a gente tem aqueles romances, né? São romances, acho que é esse o gênero literário, da Odisseia e da Ilíada, que são muito importantes para a formação cultural do povo grego. A gente vai ter a Enéida, que é muito importante para a formação cultural do povo romano, né? Essa história vai contar a história de Rômulo e Remo, dois órfãos que foram abandonados e cuidados, criados pela loba, que eu não vou saber o nome da loba, agora no momento me deu um branco. Mas a loba lá alimentou eles e tudo mais. Quem já viu o símbolo de Roma é aquela lobinha com os meninos mamando. E esse é o mito fundador. Bom, é contado que Rômulo e Rêmulo cresceram, viraram guerreiros, um matou o outro, e o vencedor dessa disputa acabou formando o que seria o Império Romano, né? Esse povo romano bélico e que é superior aos outros povos e que por isso deve conquistá-los. Esse é o mito fundador de Roma. Bom, a economia romana continua sendo agrária. Continua não, né? Na realidade, a gente está começando a falar de Roma agora. A economia romana é uma economia agrária. Eles produzem uh, coisas para comer, né? Produtos agrários, e sobrevivem da distribuição dos produtos agrários e do comércio desses produtos agrários. Diferente da Grécia, por exemplo, que era uma economia mais comercial, que produzia não só, né, azeite ou vinho, mas produzia também jarro, cerâmica, produtos artesanais. Roma era uma economia mais agrária, produzia apenas comida, certo? Apenas com muitas aspas. Vamos ser sinceros aqui, produzia majoritariamente comida. Bom, a sociedade. A sociedade era uma sociedade aristocrática. E essa aristocracia romana estava muito ligada à terra. Como todo país agrário, não preciso nem dizer, acho que se a gente está um pouco familiarizado com um país agrário, que a aristocracia está um pouco ligada à terra, né, pessoal? Acho que vocês conhecem como é o ramo disso, não preciso nem dizer que vocês vivem em um, né? Acho que se deixar um pouco mais claro do que isso, eu vou estar sendo bem explícito, que não é o objetivo no momento. Mas, como todo país agrário, a aristocracia está ligada na posse de terra, que é na sua capacidade de produzir, na sua capacidade de enriquecer. A sociedade se dividia entre os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Era uma sociedade bem dividida. Os patrícios, no caso, eram os proprietários de terra, né, com direitos e cidadanias. Eles eram a aristocracia. Os filhos de as pessoas, né, patrícios, vêm daqueles que têm pai, herdeiros e proprietários de terra, que comandavam toda a sociedade romana, sempre estiveram no poder. Desde a monarquia até o final, os patrícios vão estar governando. Os clientes eram os que usavam a terra, né? Eles tinham direito de proteção, mas eles tinham algumas obrigações, e essas obrigações já flertavam com algumas obrigações de lealdade para com os patrícios que eram realmente os proprietários. A gente começa a ver já na monarquia essa coisa de usar a terra em troca de proteção e em troca de obrigações. Beleza? Os plebeus eram a grande maioria, durante a monarquia, obviamente. Eles eram homens livres e sem direitos, eram pobres, pequenos proprietários, artesãos, comerciantes e camponeses, tudo aquilo que não dava muito dinheiro, certo? Que você, como um homem livre, conseguia sobreviver, mas que você não ia enriquecer, se tornando um patrício ou até mesmo um cliente. Cliente já era uma classe um pouco mais abastada, mais para o final da monarquia aí, certo? E tinham também os escravos. No período monárquico, os escravos, na realidade, eram pouco minoria, não era uma economia
tão dependente da escravidão, mas era uma economia dependente da escravidão. Vou deixar isso claro. Eles precisavam da escravidão, a escravidão vem desde o povo grego, Roma utiliza isso, mas só que no momento da monarquia, que era um momento um pouco menor, né, que eles não estavam se expandindo tanto quanto a gente vai ver mais para a República Romana, né, que é o período realmente de expansão, ou para o Império Romano, Roma, o meu cronômetro desligou aqui. Os escravos eram importantes, mas não tinham toda a importância que eles vão vir a ter em Roma. Certo? Vamos falar da política agora na monarquia. Não preciso nem dizer que uma monarquia, né, gente, está centrada na figura do rei. Em latim, o Rex. Eu adoro o fato da gente dar nome para cachorro de um cargo político extremamente importante no latim. Mas o rei era o chefe supremo. Ele tinha todo o poder centrado nas suas mãos. Era uma coisa quase que absolutista, mas não era absolutista, certo? Tinham algumas diferenças. Ele era o chefe supremo, mas ele não tinha ainda um poder atribuído à divindade. A palavra dele não era necessariamente a vontade do rei ser a vontade de lei. Ele tinha um poder muito grande, mas esse poder não era absoluto. E vale lembrar, inclusive, que o cargo também não era hereditário, ao contrário do que a aristocracia na monarquia moderna vai ser, né? A hereditariedade da monarquia moderna é uma característica extremamente marcante, e em Roma não necessariamente. Bom, seguindo o rei, o Rex, quem tinha mais poderes eram os conselhos dos anciões, né? Os mais poderosos tirando o rei era justamente o Senado, como a gente vai chamar. Só Patrício, só nego rico. Tem mais coisa aqui? Tem mais coisa aqui? Que eu vou... Opa, tem mais coisa aqui, mas tá de boa. Os patrícios tinham muito poder no Senado, mas eles não tinham a última palavra, obviamente, né? Eles tinham um poder de assessorar o rei e um poder muito forte que era vetar. Então, se o rei tinha uma opinião que ia muito contra a vontade dos patrícios, os patrícios poderiam vetar, através de uma assembleia, né, do Senado, através de uma votação, vetar a decisão do rei. Acontece, inclusive, que o Senado vai acumular tanto poder, mas tanto poder que ele vai cansar de ser só um órgão consultativo e vai dar um golpe em cima do Tarquínio, conhecido como Soberbo, né, através de uma revolta patrícia. Eles vão golpear e vão instaurar a República Romana, de 509 a.C. a 27 a.C. 400 e poucos anos, acho que chega a dar 400, né, gente? Tô chutando aí. 400 e poucos anos de república. É bastante tempo, certo? República vem do latim, né? Res publica, res public, coisa pública, e significa que o poder está com o público, o poder está com o povo. Mas discurso e prática são coisas diferentes. Ainda assim, a república estava centrada numa aristocracia patrícia, principalmente nesses dois órgãos, né? Na Assembleia e no Senado. Essa aristocracia patrícia que vai dar a revolta, que vai derrubar a monarquia, vai se manter no poder durante muito tempo. O Senado vai continuar sendo o principal órgão público, eles já tinham muitos poderes, vai continuar durante muito tempo, vai continuar não, vai ser durante muito tempo um monopólio patrício, e eles tinham poder legislativo e judiciário, ou seja, eles faziam as leis e eles julgavam as leis. A Assembleia tinha um poder um pouco mais executivo, era formada agora pelos cidadãos romanos. A gente tem dois tipos de Assembleia, a centuriata e a tribunícia. A centuriata vai ser aquela Assembleia de cidadão romano, também formada por uma aristocracia não patrícia, nesse momento, que tinha um pouco mais de poder político e que ia eleger justamente os censores e os pretores. Eu vou falar um pouco mais desses cargos mais para frente. A Assembleia Tribunícia ia eleger apenas os edis, certo? As magistraturas eram também eleitos pela Assembleia. Eram todos esses cargos de mandatos de um ano que estavam, né, os pretores, os questores, os questores, os edis e os cônsules. Os cônsules eram membros do exército. Eram membros do exército, não, administravam um exército, administravam toda a arrecadação de impostos e por aí vai, e
tinham poder de propor algumas leis, né? Antes isso era um monopólio patrício através do Senado, os cônsules vão ter esse direito de fazer a proposição de leis. Os pretores vão ter o órgão de justiça, né? Eles vão julgar as leis, monopólio patrício também, durante muito tempo, depois o povo alcança esses poderes. Os questores vão organizar as finanças e os tributos, não necessariamente, administração, finanças e tributos é um pouco diferente. Os questores vão arrecadar isso e vão organizar esse dinheiro, no sentido, a gente arrecadou isso, pegou esse dinheiro de tal, conseguiu puxar tal coisa. Os cônsules vão falar, tá bom, a gente vai pegar todo esse dinheiro, vai investir naquilo, aquilo e outro. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou um pouco confuso, eu vou querer retomar aqui, já vou aproveitar esse momento agora para falar, que os cônsules e os pretores não necessariamente faziam parte do Senado. Eles têm poder legislativo e poder judiciário, mas não necessariamente faziam parte do Senado, porque eles eram eleitos pela Assembleia, certo? Eles eram cidadãos romanos e não necessariamente patrícios. Bom, os edis, agora, eram cargos de administração também, mas de administração micro. Então, os questores arrecadavam, era como se fosse, nossa, forçando muito. Cônsules, âmbito estadual e federal. Edis, âmbito municipal. Basicamente, sim, forçando bastante. Mas é uma administração um pouco micro. Os censores vão fazer o papel de censo, né? Censo tem essa palavra até hoje por causa disso. Vão ver quantas pessoas existem em cada lugar, levantar essa informação para a organização de toda a máquina da República. E o pontífice máximo vai ser a ponte, né? Pontífice, uau! Vai ser a ponte entre o céu e a terra. Vai ser o líder religioso entre o céu e a terra. Vale chamar a atenção, pessoal, para o fato de que o pontífice máximo nasce num momento de politeísmo, né? Esse cargo de ponte entre o céu e a terra não é uma invenção católica com o papado. O papado vai usar da estrutura para se estabelecer. Na realidade, é uma invenção politeísta. Você tem um membro que fazia ligação do panteão romano com os homens na República. Continuando ainda, a gente tem uma marginalização política da plebe, isso foi difícil de falar, muito grande e muito mais forte no começo do período da República. Quando os patrícios derrubam a monarquia, eles pegam todo o poder para eles. Eles tiram o rei, não muda muita coisa. Então a plebe que não conseguia enriquecer e que tinha força, né, porque ainda era mão de obra, mas a força era muito baixa, era feito para ser explorado, a plebe, muito parecido com o proletariado, só jogando no ar, né, tinha que ter uma doutrinação marxista um pouco na aula de história, a plebe vai continuar sem poderes no começo da República e vai ter essa marginalização política. Mas eles não querem ficar alheios, né? Pô, República, a gente instaurou uma coisa pública, o poder é para estar no povo e o povo não vai participar. Então, cara, a gente é a essência da mão de obra. E a gente é a essência do exército romano no momento também. Vamos vazar daqui. Bom, eles precisam da gente para batalhar e para produzir. Vamos ficar naquele monte ali, que é um monte sagrado, não pode ter batalha lá. A gente sobe lá, faz um acampamento de uma semana. Quero ver esses patrícios ficarem uma semana, com perdão o uso da expressão, com o cu na mão, de poderem ser invadidos e estarem extremamente enfraquecidos e de não produzirem. Lembrando que é uma economia agrária, então você não ter trabalho no campo pode significar a perda de uma colheita inteira. Então, através das greves, né, quando a plebe percebe que, nossa, a gente tem poder porque é a gente que produz e sem a gente eles não vão produzir nada, a plebe se organiza e, através das greves, começa a ter uma moeda muito forte, uma força política muito forte para poder barganhar com os plebeus. Não é à toa que eles conquistam, né, dentro dessa lógica de luta de classe, várias coisas extremamente importantes. Por exemplo, os tribunos da plebe. Os tribunos da plebe eram representantes plebeus que tinham direito a representantes, né, do Senado agora e das magistraturas eleitos por plebeus. Os plebeus ganharam, então, direito ao voto. Não necessariamente os clientes
ou os patrícios só que iam votar para colocar as pessoas nas magistraturas. Agora os plebeus podem começar a participar também. Eles ganham as leis das 12 tábuas, isso significa que a lei começa a ser escrita em Roma, e é aquela coisa que eu venho falando com vocês em história geral, gente, eu acho que não teve uma semana que eu não falei sobre lei escrita, é a prova de que, ó, eu tenho meus direitos aqui. Não é mais a sua palavra que está valendo, meus direitos estão aqui. O direito consuetudinário, que é essa coisa de valer a palavra do indivíduo, ele abre brecha para um monte de exploração. A lei escrita, apesar dela ser um pouco mais rígida e de ter uma demanda burocrática maior, ela tem uma garantia de direitos maiores também. Outra lei que eles conseguiram... Olha, eu militando pra caralho em cima da lei escrita, né? Foi a lei... Essa é difícil de falar. Licínia Sextina, que basicamente estabelece que um dos dois cônsules é plebeu, é um cargo exclusivo, uma cota plebeia para um cônsul, por assim dizer. E isso significa que é um cargo da magistratura extremamente forte, que tinha poder legislativo, que agora vai ser plebeu. Então, algumas leis vão ser feitas por alguém da plebe, para alguém da plebe, certo? Quando a gente tem só uma aristocracia governando, eles não vão redigir uma lei, para perder poder. Então, a gente precisa membro das classes inferiores, por assim dizer, para defender os seus direitos. Bom, a lei Poetélia também, que é o fim da escravidão por dívidas. Isso daí faz com que aquele grupo de escravizados que a gente tinha antes, que já era pequeno, reduza um pouco mais, porque grande parte dos escravizados que a gente tinha antes eram justamente plebeus empobrecidos que deviam dinheiro a patrícios ou a clientes e aí se tornavam escravizados justamente por dívida. A lei das hortênsias é foda, parece nome de rua, né? A lei Hortência, que é justamente que a decisão da Assembleia representa a lei, então é um plebiscito, certo? A Assembleia, se ela é governada por patrícios, ela é composta majoritariamente por patrícios, e a partir desse momento que as discussões da Assembleia têm força de lei, as decisões dos patrícios têm força de lei. E lei escrita agora, então eles ganham direito com isso. E a lei Canuleia. A lei Canuleia é muito importante. Né? Você olha assim, casamento entre patrício e plebeu, pô, o que isso significa? O casamento em Roma, ele vinha atrelado de dotes, e vinha atrelado de um monte de responsabilidades também entre famílias. Então, ele era uma instituição, o casamento, né, também, ele era um ritual sagrado, por assim dizer. Me fugiu o nome certo agora, que ele é um dos pilares da religião católica, mas... Bom, o casamento já era uma instituição muito importante em Roma. Através dele você podia enriquecer, através dele você podia ter uma ascensão social gigantesca, ou uma ascensão econômica gigantesca também, você conseguia ganhar poder político muito forte, era uma forma de você manter o seu poder político também, se você não estava com os comércios muito bons, e por aí vai, com chance de enriquecer, você casava algum filho ou alguma filha bem casada, e isso podia te dar um belo de um up, aumentar o seu poder econômico político, tudo por aí vai. Bom, a partir do momento que, por lei, você pode casar um patrício com um plebeu, você, por lei, pode fazer com que o plebeu ascenda socialmente por essa via, certo? Vale lembrar que os clientes também eram plebeus, né, por assim dizer, principalmente nesse momento da República em que o comércio não é tão forte. Então, casar um cliente ou um plebeu, por assim dizer, com um patrício significa a igualdade jurídica entre os dois. E bom, a partir disso, as conquistas das plebes, nossa, tá foda, a conquista da plebe, todas essas leis que eu trouxe aí, os tribunos e por aí vai. Deixa eu virar pra cá, porque se a porta aberta, a câmera tá ligada, fica fora, mas tá de sacanagem. Bom, tudo isso daí significa pacificação interna de Roma. A partir do momento... Vai arriscar? Vai ficar gravado. A partir do momento... Bom, ignora a minha irmã, gente. Ai, que vontade de matar. A partir do momento que a gente tem a pacificação interna... Perdão, gente, obrigado pela paciência. A partir do momento que a gente tem a pacificação interna de Roma, a gente para de se preocupar com aquilo que está dentro, a gente pode olhar para aquilo que está fora, certo?
E se a gente vai olhar para aquilo que está fora, a gente vai ter uma expansão militarista romana. A gente pode se preocupar com os problemas dos outros, né? Se tudo que a gente tem aqui dentro está tudo certinho, a gente pode se preocupar com os problemas dos outros, a gente vai expandir. Obviamente que a gente vai expandir. A expansão militarista romana começa. Eu tô, gente, com uma rinite alérgica fodida, por isso que eu tô coçando o nariz, tá? Não é cocaína, eu juro. Bom, a expansão militarista começa com uma justificativa defensiva no começo. Para eles não invadirem, para eles não pegarem nessa paz que a gente está tendo aqui, a gente vai dominar eles, vai garantir que tá tudo certo. Cara, isso é ruim, né? Esse negócio de expandir para se proteger vai gerar rivalidade e a partir daí essa justificativa começa a ter total razão. Mas só que, né, atacar primeiro nunca é realmente defensivo, por assim dizer. Bom, a gente vai ter também com uma série de conflitos, né, chamados de guerras púnicas, que é de Roma contra Cartago. Cartago já era um centro econômico muito importante, era um império que dominava o Mediterrâneo. Tem a capital de Cartago, que acho que é Cartago também. Mas era um símbolo econômico muito forte e Roma vence. A partir do momento que Roma vence, eles dominam o Mediterrâneo e começam a chamar o Mediterrâneo, aquele marzinho, de Mare Nostrum, que é o nosso laguinho. Então, a gente domina isso daqui. E qualquer lugar ao redor do mar vai ser Roma, no sentido de que a gente vai negociar com vocês. Porque quem vai dominar isso daqui tudo vão ser nós, né? Vai ser a gente. Sequência da expansão. Fortalecimento do latifúndio patrício. Eles ganhavam mais terras e ficavam com as terras para eles, obviamente, eles que estavam organizando todo o Paranauê. A produção agrícola em pequena escala acaba, não começa mais a ser somente para subsistência, começa a fazer comércio por causa disso, começa a ter um excedente comercial, um excedente agrícola gigantesco, aumenta a população, obviamente. Em compensação, as terras ficam mais concentradas, porque a gente vai ter mais terra para Roma na mão de menos gente. Êxodo rural. Por que êxodo rural também? Quando a gente começa a dominar um povo, naquela época, quando dominavam-se um povo, o povo dominado se tornava mão de obra escrava. E o fato da plebe ser a mão de obra predominante significou poder de barganha para eles. Então, essa substituição por mão de obra escrava dos povos conquistados significava menos poder político para a plebe. E a plebe não tinha o que fazer nas zonas rurais, vazou para as cidades. Isso significa crescimento das atividades mercantis também. Né? O Mediterrâneo, essa coisa de comercializar e tudo mais, e com um excedente agrícola, Roma vai começar a produzir outras coisas. Roma vai começar a enriquecer, vai começar a produzir produtos artísticos também, vai produzir peças, vai ter uma produção intelectual gigantesca e vai comercializar tudo isso através do Mare Nostrum. E o eixo econômico se estabelece como o Mediterrâneo. Já era, né, um eixo econômico, mas vai virar principalmente o Mediterrâneo. Eu acho que uma imagem muito boa de lembrar, de novo, não trouxe mapa de Roma, mas Roma se estabelece ao redor do Mediterrâneo. Essa imagem que a gente tem de Roma europeia, pegando o norte da Europa e tudo mais, é uma imagem que vem com o Sacro Império Romano-Germânico, que é uma coisa que vem daqui a 1000 anos. A gente está falando lá de 500 depois de Cristo, praticamente, do Cirgue. Roma, a República Romana, ela se estabelece mais ao sul, mais próxima do Mediterrâneo mesmo. Bom, um pouco mais de consequência da expansão aqui para finalizar. A gente tem a profissionalização do exército, né, e uma valorização dos generais. Normalmente os generais eram patrícios, obviamente. Os plebeus, né, no caso, com o êxodo rural, vão para a cidade e ou eles vão fazer nada na cidade, porque ou vão comercializar, ou vão depender do pão e circo, né, da política do pão e circo, ou eles vão para um lugar que sempre está contratando, porque está sempre precisando de gente, né? Não preciso nem dizer que está morrendo um monte de gente, assim como também está sempre expandindo, que é o exército. O exército vai se tornar uma fonte de renda de uma galera plebeia, certo? Então a gente tem uma transformação dos plebeus. Os homens novos, né, assim chamados cavaleiros, ou antigamente clientes também, viram ricos, são ricos comerciantes, certo? Os clientes, né, viram agora proletários, que é uma massa pobre urbana abandonada.
Os clientes antigamente viram os homens novos, os cavaleiros, e os proletariados, né, os plebeus, viram os clientes, que é essa massa pobre que não vira exército no primeiro momento. E fica dependente dessa política de pão e circo. Roma estava muito rica, muito rica, então conseguia dar o básico para as pessoas sobreviverem e o básico para as pessoas se entreterem, né? Porque nego que está com a barriga cheia, perdão, um cidadão que está com a barriga cheia e está conseguindo se distrair dentro da medida do possível, é um cidadão que está feliz. Ele não precisa viver uma vida livre, por aí vai, ele só precisa sobreviver o suficiente para não quebrar com a unidade política. Certo, pessoal? Essa aula, em compensação, foi um pouco mais longa. Peço perdão para vocês. Textinho de hoje, por favor, 15 linhas. Bastante coisa. A gente não terminou a República ainda, mas um textinho falando do mito fundador, falando da sociedade da monarquia, principalmente das revoltas patrícias e por aí vai, do monopólio patrício. O monopólio patrício no início da República também. Gostaria que vocês falassem da expansão das conquistas plebeias, focassem nessas coisas, e depois, né, no expansionismo, da transformação da plebe como massa urbana pobre, massa urbana ou exército, né, perdão. Então é isso, pessoal, lista de exercício. Mais importante do que fazer a lista é acertar, e fazer a lista errar e entender onde errou. De novo, os textos, fonte da lista são muito importantes. Abração e até mais. Tchau, tchau.